Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez para a gente começar a nossa live dessa noite. Um tema maravilhoso. Boa noite, irmã, tá me ouvindo direitinho? Olá, minha convidada já entrou, a gente já vai colocar ela aqui. Vamos avisando todo mundo que a gente vai começar a nossa live. Estou colocando a Lil aqui já. Oi, amiga querida, muito boa Olá, boa noite. noite, tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Muito bom, fico muito feliz que você aceitou meu convite e que a gente vai juntas aqui falar para o pessoal, ajudar mais pessoas, né? E que delícia ter vocês aqui. Muito bom. Então eu vou começando aqui me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora coach palestrante e em 2018 eu decidi reinventar a minha história e montei o projeto Abrindo Portas, que já vai chegar a 2 anos de existência, agora em junho, para ajudar mais pessoas no intuito de orientação profissional, na carreira, para a gente poder aí levar o amor para muitas pessoas e muitos lugares. E o ano passado eu escrevi esse livro que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se, e eu conto um pouquinho dessa história, de toda essa transformação e como que hoje eu sou uma pessoa super feliz e realizada no que eu faço. Eu fiz o convite para minha amiga querida, a Lil. É uma amiga de muitos anos, nós nos conhecemos lá para os meados de 2003, mais ou menos. Ela foi minha professora numa escola de inglês que eu comecei a tentar melhorar aí a minha carreira, fazer um improve, né, de inglês para trazer para a minha vida. Ela foi a minha professora naquela época e desde então nós viramos amigas de ir na casa do outro, né, da outra. A gente tem aí uma história muito linda juntas. E a Lil, ela foi minha professora, e por isso que eu trouxe ela aqui, porque ela continua sendo professora, ela é professora de inglês e de espanhol. E eu falei, você topa fazer uma live comigo para falar para o pessoal a importância do idioma na vida da pessoa, na carreira da pessoa, e ela está aqui comigo. Então eu vou passar a palavra para você, amiga, você se apresenta e depois a gente entra com conteúdo. Muito bem. Então, bom, como a Bia falou, meu nome é Lio Carvalho, ou Carvalho das Neves. Eu casei com um brasileiro lá na Costa Rica, que eu conheci ele, e por isso que eu tô aqui. Então, eu já moro aqui há mais de 30 anos. E nessa oportunidade que eu conheci a Bia, na verdade eu dava aula para a irmã, para a Natália. É, E verdade. depois eu te dei aula particular, né? Foi um pouquinho. Isso, isso. Então eu tive essa experiência que foi muito gostosa, porque o Yazid tem uma metodologia muito boa e eles me ensinaram muito, né? Então eu aprendi realmente com eles a dar aula. E aí eu, com o tempo, isso foi em 2003, aí eu fui aprendendo, porque o aluno também ensina muito a gente, porque ele tem as suas próprias necessidades, então a gente se adapta e vai procurando. Hoje em dia, com a internet, a gente acha qualquer coisa. Então eu monto essas minhas aulas particulares, na verdade. Então, eu trabalhei no IASG esse tempo só, e depois me optei por particular, que é muito mais enriquecedor do que trabalhar numa escola que eles têm. Sempre tem uma metodologia que você tem que seguir, né? Uhum. Então, é diferente. Sim, Então, é e deixa eu só aqui fazer um adendo que ela me chamou de Bia, né? Então as pessoas devem falar, como assim? Você se apresentou como Vivian e ela te chamando de Bia? Bia é meu apelido de família, né? Então todo mundo na família me chama de Bia. Então, para as pessoas que convivem comigo desde quando eu era pequenininha, porque minha irmã mais velha que entrou aqui, ela me chamava de Bia, né? Acho que tinha dificuldade de falar Vivian. E a família inteira me chama de Bia.
E agora vocês estão conhecendo esse lado aí, meu nickname em inglês, né? É Very Bia, good. o meu apelido em português. E em espanhol, como que fala apelido em espanhol, Lio? Apolo. Apolo. Apodo. 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 Então, meu apodo em espanhol é Bia. Então, para vocês saberem. A Liu, como ela já disse, ela é professora de inglês e de espanhol também, a sua língua nativa, né? Nasceu na Costa Rica e está aqui já no Brasil mais ou menos 30 anos, como ela falou. Acho que você já é mais brasileira do que. Já está quase mais brasileira do que costarriquenha, né, Liu? É, já morei mais aqui do que eu morei lá. É verdade, porque ali eu já viveu em alguns outros países, porque essa mulher adora conhecer o mundo. E a gente vai começar a falar do tema que é idiomas, né? Language, idiomas em espanhol também. Mas aí a gente pode aí todas as nacionalidades a gente pode tentar falar. Qual é a importância de ter um idioma além do nosso próprio na carreira? Mas mais do que na carreira, né? Para a vida. A gente sabe que quem quer se destacar, quem quer ter uma carreira aí para crescer, precisa ter alguns destaques e o idioma é um deles. E muitas pessoas falam, Vivian, falam, Liu, eu não gosto de inglês, eu não gosto de aprender outro idioma, eu tenho um desafio com isso. A gente vai falar sobre isso. Então, assim, vamos começar falando qual é a importância, né? A Liu vai contar aí o caso do filho dela, inclusive, por que é importante a gente ter um idioma para agregar na nossa carreira, porque hoje a gente está num mundo globalizado, não tem jeito, né? E quanto mais a gente continuar só naquela caixinha, fazendo só aquilo que a gente só fazia, não vai ter muita chance. Então, Lio, conta aí pra gente, né? Até dando o exemplo do Stefano, o quanto é importante ter um idioma, né? E depois a gente entra no assunto de como faz para gostar de ter esse diferencial na nossa vida, na nossa carreira. É isso aí. Bom, a gente não teve a sorte, tanto brasileiros como nós, de nascermos em um país de fala inglesa, né? Então, eles tiveram a sorte que é uma língua prática e ela virou a segunda língua do mundo inteiro. Então, o português não é nem o espanhol, bom, o espanhol sim, mas o português não é uma língua que se fale muito, né? Então, o que acontece? Que o chinês é o primeiro, depois vem o espanhol, né? O espanhol é o segundo idioma mais falado por nativos, né? Então, o que isso te proporciona? Se a empresa na qual você trabalha tem filiais em outros países, então você tem. Quais seriam esses países? Ou de fala inglesa ou de fala espanhola. Então, você teria essa possibilidade. E que é uma grande experiência você morar, eu que morei e moro, é muito enriquecedor você morar, ter contato com outras culturas. Né? Depois tem as viagens. Se você gosta de viajar, então você tem outro idioma, você se vira muito melhor e as probabilidades de você ter uma viagem gostosa são bem maiores, né? Mais tranquila, né? Imagina você fica doente, quebra um pé numa viagem e não fala o idioma Exa do lugar. Como que faz? Exatamente, é complicado. Depois você cria uma consciência do mundo que te rodeia muito mais enriquecedora do que quando você só tem um idioma, né? Então, você fala diretamente com as pessoas nativas, né? Então, por exemplo, agora que a gente está confinado, você, em vez de ler um jornal, escutar um jornal na tua língua, você pode escutar em outras línguas, e a gente tem esse acesso. Então, você tem a notícia realmente da fonte original. Então, isso é muito, muito enriquecedor. E aí você também se conecta com outras pessoas, né? Agora, também para o cérebro, né? Melhora a memória, melhora a sua leitura e você exercita, né? O cérebro é um músculo que precisa ser exercitado, né? Tanto que
para a terceira idade, é isso que eles recomendam: aprenda outro idioma. Então, se você, e entre mais idiomas você aprenda, mais fácil fica. Porque, por exemplo, eu não falo italiano, mas com o português e com o espanhol, eu consigo entender muito do italiano, né? Então, é bem legal, né? É, porque é Muito uma língua latina, né? Então dá para captar bastante vocabulário disso. E exatamente. você me contou que o seu filho, quando foi ingressar para começar na carreira, ele teve um destaque por, por falar três idiomas, né? O português, o espanhol e o inglês, né, Leo? Exatamente, exatamente. E a coisa bonita do inglês dele é que eu e meu marido, a gente falava em inglês para que ele não entendesse o que a gente estava falando. Porque, sei lá, eram coisas de adulto, então ele não tinha por que escutar. E o apartamento pequeno, não vamos mandar a criatura para o quarto só para poder falar alguma coisa. Aí a gente falava em inglês. Aí então ele falou, confessou depois, que ele falou assim: aham, estão falando outro idioma? Pois então eu vou aprender esse idioma e vou entender e eles vão estar listos comigo. Que E foi legal, Leo! assim. Essa particularidade eu não sabia, tá É, vendo? então. E ele começou sozinho. Na verdade, eu não tive nada a ver com o inglês dele. Porque ele começou a comprar revista, que o pai ia com o pai na banca, comprava revista, ele adora rock. Então, começou a se interessar por bandas de rock, que a maioria são inglesas e estadunidenses. Então, ele começou com a música. Então, isso é muito. Quando você tem interesse, então você vai atrás e a coisa entra por um caminho diferente, porque é teu interesse. Então Sim. você vê filmes, você escuta música e você se rodeia dessa outra língua que você quer aprender, aí vai ficando mais fácil, porque é você que quer aprender. Não é teu pai falando que você precisa, não é também no escritório, se você não tiver inglês, você não. Não, é você que tem que querer. Que nem quando a Vivian faz os coachings, ou seja, ela dá as ideias, mas quem tem que achar o caminho é a pessoa. Então, a mesma coisa com uma língua, né? Exatamente, você disse tudo. Eu lembro que quando eu comecei, eu não gostava como muita gente fala que não gosta. Mas a gente, quando fala que não gosta do idioma, é porque não tem esse interesse. E a gente passa a gostar quando a gente tem esse interesse. Então, eu comecei a ter o interesse pelo inglês quando a minha irmã foi morar, isso em 2003, na Inglaterra. E eu percebi que isso seria um diferencial para mim. Em 2005, eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra, eu vivi lá quase um ano, e logo na sequência eu ganhei uma sobrinha inglesa, que chegou num momento da vida dela, como a língua dela nativa era o inglês, o pai dela é inglês, e a gente conversava, mesmo a minha irmã falando inglês português com ela em casa, muitos vocabulários ela não tinha porque ela vivia o inglês dentro do ambiente dela, na escola, com os amigos, com tudo, o pai. Então tinha vezes que ela falava assim para minha irmã, eu não entendo o que a madrinha fala, porque eu sou madrinha dela. E às vezes eu tentava falar inglês com ela e ela falava assim, madrinha, seu inglês é muito funny. Então eu falei, não, eu não posso perder isso É. com ela, eu preciso desenvolver. E a minha irmã mais velha falava inglês, fala inglês fluente. A minha irmã mais nova, inglês fluente. A minha sobrinha, inglês fluente. Só eu, patinho feio, não ia falar inglês. Eu falei, não, pera lá. E daí eu comecei a desbravar como que eu ia começar a gostar. Então foi ali que surgiu o interesse. E eu vi que aquilo começou a dar aquele gostinho, sabe? As coisas acontecendo. Pera lá, isso não é tão difícil assim. E eu então, Lil, como você já me ensinou, né, em todas as aulas, meu celular eu mudei o idioma, o meu computador eu mudei o idioma, todos os filmes que eu assistia eu colocava o subtítulo em inglês. Então eu comecei a transformar a minha vida deixando tudo em inglês. O meu GPS é em inglês.
E todas as vezes eu acabava tendo essa oportunidade. Diga. É que é uma desvantagem, porque nós estamos 24 horas com português. Sim. Então, por exemplo, se você faz aula, eu falo para meus alunos, você tem que ter contato com o idioma todos os dias, de um Sim. jeito ou de outro. Uhum. Porque se é muita concorrência, né? 24 horas, tudo. Então, você vai no supermercado, você vai na farmácia, você trabalha, tudo. Então, essa é outra coisa, por exemplo, interessante, que quem já fala alguma coisa tem que procurar alguém para poder praticar. Sim. Porque uma coisa é você entender, a gente começa entendendo primeiro e depois começa a falar. Então, se você pratica verbalmente, aí eh, o assunto vai se incorporando no teu cérebro e no teu dia a dia, e você tem hora que pensa na língua. Quando você começa a ter sonhos em inglês, você fala, agora sim eu já falo inglês, eu já falo outro idioma, ou espanhol, depende da. Tem gente que estuda o italiano, tem gente o alemão e por aí vai, né? O importante é a É, gente sempre ter esse curso. Mas eu passei a ter essa vontade, e daí eu percebi que eu era uma pessoa diferente. Porque quando eu começava a ter que participar de uma reunião em inglês, ou qualquer outra coisa, o pessoal que trabalhava comigo ficava me olhando assim, eu parecia um extraterrestre. Eu falava, gente, como que vai ser assim? As pessoas me olhando, peraí. E eu comecei a ver que as pessoas começavam a me ver de uma forma diferente. E isso começou a ter um destaque. Eu fazia aulas na hora do almoço, aproveitava meu horário do almoço para fazer. E daí teve um dia, Leo, que o meu chefe ia ter um evento fora do país que o meu chefe ia, e ele pegou e falou assim para mim: olha, apareceu um imprevisto e eu percebi que você tem estudado, está falando inglês, né? Tem tido essa oportunidade. Você pode ir no meu lugar? Daí o meu olho ficou desse tamanho. Eu falei, caramba, até meu chefe percebeu que eu tô entrando olha nessa a vibe do inglês. responsa. Olha a resposta. E eu falei para ele assim, onde que é? Daí ele falou, vai ser uma reunião em Orlando. Eu falei, puxa, chefe, acho que eu vou fazer esse sacrifício, pode deixar. E eu Claro. comecei a estudar mais ainda, porque eu falei, não posso decepcionar, eu vou para uma reunião lá, e assim foi. E isso veio começar a ter essas vontades e essa oportunidade. O Jim aqui está perguntando, o problema é pensar em inglês. Pois é, Jim, quando a gente começa a associar que um celular em português, a gente fala celular, ou em inglês é cell phone, então, ou fone, né? Depende de como, se você quer usar só o nickname, né, da O palavra, mobile. A o gente, mobile, você já associa que em português é isso, em inglês também, então você já está pensando automático nisso. É como as crianças fazem, elas aprendem por repetição. E é é assim isso que a aí. gente tem que levar ao idioma também. A gente tem que repetir. Por isso que o contato com a língua inglesa ela é importante. Noélio, pode falar melhor sobre isso? Que você estava dando a informação de que esse contato que a gente não tem no dia a dia, ter o contato com outras pessoas. Pode É. complementar. Não, eu ia agregar, eu ia acrescentar o seguinte: um incentivo para não inglês falantes é o seguinte: eles não têm que fazer esforço nenhum em aprender outra língua. Eles sabem que no mundo inteiro falam o inglês. Só que então nós estamos em vantagem, porque nós sim temos outra língua. Então, quando você fala com um nativo, ele que tem que fazer o esforço de entender teu inglês, porque você está fazendo o esforço de falar a língua dele. Então, a menos que seja uma coisa muito profissional de alto escalão de companhias, né, de empresas, mas geralmente as pessoas entendem, né, que é uma coisa que você está, não é teu idioma, você está aí Sim. aprendendo. Então, por isso que é tão importante se envolver, porque entre mais você se envolva, mais você leia, mais você escute, né, mais você pratique, aí
é um processo, não é uma coisa que você aprende inglês em 18 meses. Isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. Infelizmente. Eu estudo inglês desde que eu estava na primeira série, porque a minha mãe tinha essa consciência e a gente estudou em escola e colégio bilíngue. Só que quando eu saí do colegial, por exemplo, eu não falava uma palavra em inglês. Foi quando eu fui morar nos Estados Unidos que eu desenvolvi a fala, né? E desde então não parei, mas eu não sei inglês. Eu posso dizer que se eu me comparar com um nativo, falta muito, porque é muito extenso, né? É muitas áreas que você precisa. Então você não sabe tudo, né? Então você estuda na área que te interessa. Por isso que eu digo que os alunos ensinam, né? Porque então você vai atrás do interesse do aluno e aí então você tem mais um capítulo para aprender. Olá, a minha irmã mora na Inglaterra desde 2003, é casada com inglês, a filha é inglesa e ela diz assim que quando o marido dela corrige o inglês dela, eu digo para ele que o inglês dele sempre vai ser melhor do que o português dele, porque ele tenta falar português, gente. Ele não consegue, é muito engraçado. Não, Ele só então. fala assim: "Oi, tudo bem?" E ele ainda tem muita dificuldade de aprender o português, principalmente a pronúncia. E é verdade, eles não conseguem falar algumas palavras. A gente também tem algumas palavras que de vez em quando enrosca na língua, assim. É todo dia praticando e eu falo que não é só no idioma, né? Não é só uma outra língua. Tudo que a gente quer ter um sucesso, vocês podem prestar atenção nos jogadores, nos atletas em si. Eles querem ter alta performance, eles praticam e treinam horas e horas todos os dias. É É. todo dia, dando muito de si para você conseguir chegar no seu melhor de tudo para você conseguir, né? Por isso que eu digo que o interesse é o fator número um. O Sim. interesse, e não só pelo profissional, eu repito, é porque é muito enriquecedor. E aproveitar esses tempos que a gente está sem fazer às vezes nada, então, em vez de, sei lá, ver notícias em português, veja em inglês, ou veja em espanhol, leia um livro. Agora não precisa nem sair para comprar livro, né? Você pode ter Pois é, baixa acesso. pelo Amazon. Isso. A Então, Lil, ela faz aula, ela dá aulas personalizadas. Inclusive, ela tem uma técnica e uma metodologia que ela entende o que a pessoa quer e o que precisa e ela trabalha em cima disso. Quando a gente fez aulas juntas, eu precisava de uma parte específica e ela me ajudou e me orientou muito nesse aspecto. Isso que é muito legal. Ela cuida do aluno dela da forma que o aluno precisa. Isso que é muito importante. Porque hoje em dia, se você vai numa escola, eu não estou desvalorizando nenhuma. Você está numa sala com várias pessoas, que também é legal, mas cada um está num nível. E muitas vezes fala-se mais português do que inglês. Eu fiz anos de escola até eu pegar e me descobrir estudando e tendo esse interesse quando eu passei a ter uma pessoa lá fora e comecei a me comunicar e ter essa fluência, porque eu tinha tudo a estrutura, tudo que eu tinha conseguido aqui, e eu falava, não, eu preciso de alguém que não me deixe falar português. A Lil é uma delas. Se você vai procurar a Lil, que vai fazer uma aula com você, e você quer só falar inglês ou só espanhol, ela, em momento nenhum, ela vai usar o português, ela vai tentar, de todas as formas, induzir para que a sua aula seja nesse formato. Você acha que os jovens aprendem mais rápido do que os mais velhos? Olha, Patrícia, eu vou dar minha informação e a Lil dá outra. Eu acredito que sim, porque o jovem tem menos informações na cabeça como nós mais velhos temos. Eu vou me colocar eu e a Lil, porque a gente tem praticamente a mesma idade. E assim, a gente já passou num momento que a gente acaba tendo hábitos diferentes. E os jovens, eles acabam tendo informações muito rápidas. A criança aprende muito mais rápido do que o jovem, lógico, na sequência, mas o jovem, ele tem mais facilidade, ele está aberto para a vida, né? Nós que já estamos com mais de 18 anos, eu vou colocar aqui, a gente
já passou e a gente tem hábitos, né, que a gente criou. Então, como que a gente consegue? É colocando todos os dias. A Lil tem uma técnica, eu já vou falar dessa técnica, deixa ela concluir, que eu acho fantástico. Fala o que você ia falar, Lil, e a gente fala da técnica. Então, não, o que que acontece? Por que que a criança... Porque eles não têm bloqueios, para começar, e depois a memória. A gente vai perdendo a memória. Então, agora, os estudiosos, enfim, quem ensina línguas, eles falam que para você realmente aprender uma palavra, você tem que ter contato com ela 7 vezes. Então, imagina, você vê hoje uma palavra nova. Então, o que que seria o ideal? Você ter um caderno com palavras que você quer aprender, né? Então, essa é uma maneira de você aprender vocabulário, né? Então, esse que é o problema, é a memória, mas, como falei antes, eu continuo aprendendo. E toda vez que eu leio um livro, encontro com uma palavra diferente. Então, só que isso a gente pode melhorar. Tudo, para mim, eu acho que é vontade. Se você quer, você vence essa gap aí, esse buraco que você possa ter entre aprender e memorizar, né? Porque a gente precisa memorizar. E daí, então, eu vou contar a técnica que a Lil me ensinou, porque ela Que adora, é? gente, tudo que é sticks, post-it, canetas especiais, desenhado, mas ela é apaixonada por borboleta, né? Então, depois a gente entra nisso. Mas quando a gente fazia aula, ela me ensinou que a gente tem que ter post-it e escrever a palavra. Não sei se vocês estão vendo aqui, smile, né? Que é uma palavra linda que eu É que fica adoro. ao contrário. Fica Ai, ao meu Deus. contrário. Então, vou escrever ela ao contrário para ver se aparece melhor. Ai, como que eu vou escrever aqui? Mas depois eu escrevo. Então, você coloca, por exemplo, o nome da garrafa, bottle, você coloca aqui, ó. E você vai saber que toda vez que você pegar, é o nome da garrafa. Você coloca no quadro, você coloca na cozinha, você coloca no seu quarto, você coloca em todos os lugares. Essa técnica ela me ensinou e eu nunca mais esqueci, porque você vai ter a visibilidade sempre e aquilo vai ficar memorizado na sua Você cabeça. tem que ver essa palavra. É isso que eles falam. A gente tem que ver a palavra para que você aprenda a palavra, né? É isso, agora sim. Ah, consegui! O Muito cérebro bem. é bom treinar isso para nosso cérebro, que ele gosta de fazer coisas diferentes. Isso é muito legal. Patrícia É. está perguntando: acho que o pior entrave para o aprendizado é a vergonha e o perfeccionismo de querer falar bem como se fosse nativo. Exatamente isso, Patrícia. Em tudo na vida, a vergonha e a gente querer já logo ser o perfeito é o que nos trava e o que faz com que a gente não avance. Como a Lil falou no começo da live, pessoal, vai com tudo, se entrega, se joga. Se você vai falar certo ou não, quando eu morava lá, eu trabalhei o tempo todo que eu estive lá no McDonald's. E eu fui decorando as coisas que tinham no McDonald's para eu poder saber o que precisava. Afinal de contas, eu estava lá. Eu fui morar na Inglaterra, eu não falava absolutamente nada, mesmo tendo estudado numa escola que chegou lá é outra vida. Né? Ainda mais para trabalhar. Eu nem sei como que eu consegui passar na entrevista, mas eu cheguei e fiz. E então eu fui decorando qual era o nome disso, qual era o nome daquilo. E eu lembro uma vez que uma pessoa me pediu sal. E eu, na época, eu ficava assim, e agora? Para a quantidade, porque eu já tinha decorado, minha irmã já tinha me ensinado quantos ele quer, ou ele quer só um, e eu querendo ser legal, né? Porque eu sempre fui muito expansiva. E eu fui falar how many. Não, eu falei how much. E era how many, né, Lil? Ou ao contrário? Dependendo, porque se Era os são sachês, os envelopinhos envelopinhos. seria how many? How many É. envelopes? How many? E daí ele ficou me olhando assim, eu falava, ai meu Deus do céu, e agora? Eu tinha uma dificuldade muito grande para entender eles pedindo água, porque eu aprendi numa escola americana e eu fui morar na Inglaterra. Esse é Lá, outro água ponto. é diferente do americano, porque eles falam water.
E os americanos falam water. Então, veio um cara me pedindo água. E eu falava, o quê? Ele, I need water. E eu falava, eu ficava assim com aquelas caras, né? E daí eu cheguei no meu gerente e falei, eu não tô entendendo nada. Daí ele foi lá perguntar o que ele quer. Daí ele, Fê, ele quer água. Isso em inglês, né? E eu, oh meu Deus, mas era muito desafiador para mim que estava chegando lá, né? Eu passei por vários micos, mas eu precisava daquilo, precisava trabalhar, tava nem aí. Eu lembro uma outra vez, Lil, que eu tava lá e como eu trabalhava no McDonald's, como aqui tem o cliente espião no McDonald's, lá tinha os Gunbusters, que eles chamam. E quando tinha essas visitas, eles ficavam enlouquecidos. E a minha chefe na época, minha boss, ela pegou, fazia a gente sair correndo, limpar tudo, não sei o quê. E no final ela pegou, falou um monte comigo e tal. Daí ela falou, understand? Eu, não. Ela ficou tão brava. Porque ela tinha gastado todo o inglês dela comigo, eu não tinha entendido, mas não. Que ainda falou rápido, eu tava nervosa e tal. Dela entendeu. Eu falei, não. Ela queria pegar o meu pescoço e estrangular. Mas tudo bem, Deus. São desafios. E eu vivi lá por quase um ano e deu tudo certo aqui, falando para vocês esses micos que eu passei. Mas tá tudo certo, né? Então, a vergonha se perde com a prática. Por isso que é importante o uso e você repetir. Então, outra coisa que às vezes fazem algumas pessoas, ou, enfim, métodos de ensino diferentes, é a tradução. A tradução é muito perigosa, porque você estuda para fazer traduções. Então, uma tradução, você precisa conhecer a língua. Aliás, eu só consigo fazer uma boa tradução para o espanhol. Posso traduzir do português ou do inglês para o espanhol. Isso seria uma tradução. O outro, eles chamam de versão. Então, por exemplo, se eu pegar um texto em português e traduzir para o inglês, isso não é tradução, é versão. Então, é minha versão daquele português. Então, é muito difícil. Então, uma das coisas que eu gosto muito, por exemplo, vamos supor que eu pegue uma pessoa que não tem contato nenhum com a língua. Ele vai sair falando alguma coisa na minha primeira aula. Por quê? Porque, como a Vivian falou, então, eu quero saber como é que fala tal coisa em inglês. Então, eu vou escrever para essa pessoa, ou vamos falar a frase, igual que você aprende What's your name? Você sabe que quando você quer perguntar o nome da pessoa, você faz essa pergunta, What's your name? Não interessa a tradução. Em português temos várias maneiras, e em espanhol também, de você fazer a mesma pergunta. Em inglês não, é só aquela. Eu ensino certas perguntas que são básicas para que o aluno possa ter interação comigo, né? Então, qual é a resposta? A resposta, então, a gente ensina também. Então, você aprendendo 3 perguntas, né? Por exemplo, pode ser What's your name? Where do you live? Etc, né? Então, mas pro próprio idioma seria isso, né? Como você escreve tal palavra, como você fala copo em inglês. Então, aí a pessoa já vai aprendendo o idioma, não a tradução, entendeu? Não precisa traduzir, porque não é precisa. difícil. Não precisa. Você tem que entender. E assim, quando você entende, o contexto é o mais importante. Lógico que, dependendo se você quer ser um diretor internacional, você tem que ter uma fluência. Daí você tem que estudar, fazer teste de Cambridge, fazer várias coisas. Mas para você, pelo menos, ter um nível intermediário, gente, é viver. E a gente começa a ter esse interesse para a gente poder ter esse avanço na carreira, quando a gente passa a ter o gosto, o contato. Por que eu quero aprender um outro idioma? Onde ele vai me satisfazer? É por um objetivo da minha carreira? É porque eu vou querer passear
lá no lugar, ou porque eu quero ser uma tudo pessoa tem um diferente. interesse. Tem que ter um interesse. Então, a gente começa a ter o gosto e querer aprender quando a gente tem esse interesse. E você sabe, Lio, por conta disso, no espanhol, a gente tem muitos falsos amigos que a gente fala, né? É Uma complexo. vez, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e que a gente tinha uma parte que ficava... Como que era o nome? Acho que era no México. E eu tinha que interagir muito com esse pessoal. E como eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Sempre estou brincando, conversando e tal. Tinha um rapaz que toda vez eu falava para ele: Olá, que tal, carinho? E o carinho, e o carinho. E a gente teve uma convenção, todos os lugares, né? A gente se encontrava uma vez por ano. E então ele chegou para mim e falou assim para mim: Vivi, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que você me chama tanto de carinho? E eu falei para ele: como assim? Ele me pegou de surpresa, né? Eu falei: porque eu tenho um respeito por você, você está sempre me ajudando, né? E tal. Daí ele falou: Vivian, mas carinho na minha língua, ele tem um significado diferente. Ele é da parte romântica. Eu queria me jogar dentro. Eu falei: meu É, Deus do você chama a céu! esposa, o esposo de carinho, né? Meu Deus, e eu passei esse mico. Então, quer dizer, a gente vai passar mico. Se eu contar aqui para vocês, vai ficar a noite inteira eu contando os meus micos. Mas acontece, gente. É. Olha, tantas coisas, vocês estão dando risada que não é com você. Mas a Ó, Vivian, equivale, ficaria igual ao dear, né? My dear. é, É como se fosse isso. Com o inglês não tem esse problema, porque são línguas totalmente diferentes. Então, com o espanhol existe isso, e tanto que nos livros de pedagógicos como segunda língua, tem alguns que eles põem na parte de trás falsos amigos. Então, porque a sim, palavra existe em espanhol, só que significa outra coisa. Por sim. isso que o inglês, temos que dizer que é fácil. Não tem conjugação verbal, né? O espanhol, o português e as outras línguas latinas, elas têm. Então, precisa se dedicar mais ao espanhol, né? Igual os verbos irregulares. Então, é um treinamento aí Eu estou dando aula de português para minha mãe, via WhatsApp, Ai, que né? legal. Então, ela me pede exercícios para fazer, para treinar os verbos, porque realmente precisa treinar com frases a primeira pessoa. Em inglês você não tem esse problema. Em inglês você Exato. tem outros problemas, né? A pronúncia, a estrutura gramatical que é diferente. Mas em espanhol não. Em espanhol você tem a estrutura gramatical muito parecida, né? Vocabulário muito parecido. Mas tem muitos Só falsos amigos. ah, só os Mas tem falsos muitos amigos. falsos amigos, é É, verdade, é. isso E mesmo. os verbos, né? E Os verbos irregulares que são terríveis, né? Porque cada pessoa, né, é diferente. Mas, como eu falei, é um exercício cerebral. Se tem interesse, a gente consegue, né? avança. Aí avança. Exatamente. Ô, Lio, você está falando, mas no português tem muita gente que também, aqui, mesmo sendo brasileiro, não conjuga a palavra certa, né? Acaba fazendo um pouco a parte errada. Isso, por exemplo, na hora que você vai procurar uma entrevista, isso também é muito importante. A gente tem que, Nós pelo menos, vai, nós a vai. gente a gente vai para uma entrevista, a gente tem que falar pelo menos o português tranquilo, básico, mas tem que falar certo. Porque É. senão isso influencia muito. Você está lá numa entrevista, a pessoa vê que você não tem, até numa redação, né? Uma situação onde isso pega. E o que acontece? Hoje a gente tem digitado muito. E quando a gente digita, a gente fica esperando que o Word ou qualquer outra coisa possa corrigir. Isso, Mas nem é. sempre está certo. Então, a gente, para memorizar para o nosso cérebro, é bom escrever. Quando a gente escreve, aquilo se materializa e vai mais rápido para o nosso cérebro. Por isso é muito importante a gente escrever.
É isso aí. Importantíssimo. Então, e junto com a leitura. Você vê, então, Leitura. eu tenho os caderninhos, tenho um para palavras em português e tenho outro para palavras em inglês. Então, eu leio, eu acho uma delícia, porque então eu leio um livro em inglês, depois leio outro livro em português, depois leio em espanhol, e sempre tem, nos três idiomas, palavras que eu não conheço. Os dicionários são enormes, né? Os Sim. vocábulos são milhares. Então, é um refrescar sempre a memória. Então, eu insisto, é uma delícia, porque você exercita o cérebro, coisa que hoje em dia a gente está mais, né, Só focado nas no. redes sociais. Mas eu ia falar aqui que nas redes sociais, né, na internet, a gente tem muitas possibilidades de aprender e de graça Sem tem dúvida. aplicativos que ajudam a gente a poder desenvolver, pelo menos e no começo, pegar um vocabulário, isso é muito legal. Você fala de caderninho, eu também tenho os meus caderninhos aqui, eu anoto tudo, eu adoro. Eu sou muito papelenta, eu não gosto muito de. Eu sou da época de tem que escrever. Quando tinha que entregar as borboletas da Lil. Quando tinha que entregar trabalho, era no papel ao maço na minha época, né? Então a gente tem que lembrar, relembrar. Eu gosto muito de escrever porque eu memorizo. Eu gosto, para eu É. memorizar, eu tenho que escrever. Isso avança. Outra coisa que também eu gosto, por exemplo, falando em aulas, assim, coisas que as pessoas também podem até procurar, são jogos, né? Tem palavras cruzadas, enfim, você precisa ter um pouquinho mais da língua, mas, por exemplo, nas minhas aulas eu posso usar o mesmo tema de diferentes maneiras. E uma é joguinho, né? Então vamos jogar joguinho de tabuleiro, né? E cai aqui, fala aquilo e faz aquilo. Então tem que ser uma coisa descontraída, Prazerosa. gostosa. E aí também as pessoas vão perdendo a vergonha, porque tem que falar. Você não vai perder a vergonha se você não fala, Tem que né? praticar. E tem Tem que que praticar. também parar de achar o que o outro vai achar se você falar Ah, errado. Gente, não, tá nem também. aí. As É. pessoas podem. Daí a gente canta uma musiquinha em português que é assim: deixe que pense, que diga, que fale, deixe isso pra lá, não é? Você conhece a música em português? Não, não, é. Não, não Essa conheço. música, essa música é uma delícia, do Jair Rodrigues. Ele fala: a gente tem que. Não tem que ter vergonha. Isso é o É. mais importante. E parar de achar que o outro vai achar que você está falando errado. Dane-se, o importante é você meter as caras que vai. É porque na vida você não fala para seu pessoal que a gente aprende dos erros. Então é com os Sim. erros que a gente aprende. Então, se você não comete um erro, você não vai corrigir. Mas é isso, a gente tem que viver e ter um motivo para a gente poder começar a gostar. Você fechou com tudo isso, Lil. Quando um adulto quer aprender outra língua, ele quer aprender o mesmo nível da sua língua nativa. E é impossível. Né? Ah, eu quero. Não, você não está lá. Você não pode aprender já, sei lá, futuro, passado, tudo no começo. Então você começa com o quê? Com um vocabulário. Então você vai aos poucos aumentando tudo isso. Por isso que é demorado, não é? Né? Então, e também não podemos pensar em que temos que aprender já o idioma o vocabulário para o trabalho. Se você não fala nada e você já quer escrever um e-mail, fica bem difícil. Pode ser feito, mas vai ficar um pouco difícil para a pessoa, né? Eu sempre falo, Liu, em tudo, inclusive nos meus atendimentos, né? Na vida é um processo. Se eu quero aprender um idioma, se eu quero emagrecer, É, se eu quero chegar a virar um diretor, é um processo. E esse processo ele tem que ser respeitado com as etapas da vida. Eu sempre coloco como exemplo que nós começamos pequenos. A gente nasceu no exatamente. colo da mãe, depois a gente foi engatinhando, para daqui 10 meses a gente começar a segurar nas coisas, depois um tempo a gente começou a dar os primeiros passos, daí com 1 ano e meio que a gente começou a falar as primeiras palavras, e assim por diante, né?
Então, assim, É. isso tudo é um processo. A mesma coisa, uma semente, ela no dia seguinte, ela não virou uma árvore. Ela passou pelo processo, né? Então, é isso mesmo que a gente tem que entender que na vida tudo é um processo. Por isso que também uma das coisas, além de se rodear da língua, é procurar pessoas com quem você possa ter contato com a língua, né? Que esteja aprendendo ou que já fale, né? Então, até procurar alguém na internet, né? Para os solteiros, uma grande oportunidade para buscar um relacionamento Então, internacional. tem que fazer muito esforço. Eu tenho uma aluna que ela chega um momento que fala, chega, português, por favor, português. É porque o cansa, tem que fazer esforço, né? Por isso que entre mais, dá na mesma, mais você tem contato, mais fácil vai ficando fácil, não é Mas, difícil para sempre. mas é importante, se você pegar 1 minuto por dia, vezes os 30 dias, vão ser 30 minutos no final do mês. Já é uma evolução, já é. Então, Sem vai dúvida. todo dia escrevendo uma palavra e vai engrandecendo o seu vocabulário e assim vai. E é isso que a gente tem que fazer. Olha, Lio, faltam só 4 minutos. Eu não sei Tá. se mais alguém tem alguma dúvida. A gente ficaria aqui a noite inteira conversando, porque é uma delícia É. conversar com você, é uma delícia conversar Ai, com vocês obrigada, todos igualmente. que sempre estão me acompanhando, me seguindo. Eu queria, vocês sabem que tudo que eu faço aqui é por vocês e para vocês buscarem evolução e aprendizado na carreira de vocês, na vida de vocês. São vocês que me incentivam a continuar criando conteúdo. Então, eu queria agradecer muito todos vocês. Queria agradecer muito você, Lio, por ter topado fazer essa live deliciosa comigo. E todo mundo que está aqui The comigo. pleasure was mine. My pleasure, my pleasure. E eu queria deixar aqui para vocês que quem quiser depois assistir de novo, vai para o canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, é Abrindo Portas por Vivian Castanheda. Quem não me segue ainda aqui, abrindoportas.vc. Vamos ficar conectados, vamos ajudar quem precisa de ajuda. Então, Lio, meu muito obrigado. Thank you very much. You're Muchas very gracias. welcome.